A matéria que nós vamos estudar agora é a matéria. Haha, segura essa piadinha. Olha só, se você olhar para as coisas ao seu redor, por exemplo, se você está agora assistindo essa aula num computador, você está com um computador, numa mesa, você está sentado numa cadeira, e essa cadeira está apoiada no chão, na sua casa, ou num escritório, ou num prédio, num edifício qualquer, ou mesmo se você estiver assistindo essa aula no celular, estiver andando no meio da rua, você tem todas essas coisas que são formadas de matéria. Na verdade, o seu próprio corpo é formado por matéria, as suas roupas, os seus objetos pessoais, tudo isso é formado por matéria. Então, praticamente, todas as coisas são feitas de matéria. Ou seja, a gente pode dizer que a matéria é aquilo que essencialmente constitui todas as coisas do nosso dia a dia. Mas é meio difícil de definir exatamente o que é a matéria. Agora, eu te desafio a pausar esse vídeo e me responder. O que seria um exemplo de alguma coisa que não é feita de matéria? Será que você conseguiria imaginar? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que não é feita de matéria. A luz. A luz não é constituída de matéria. Mas, então, o que é matéria? Já que o seu notebook, a mesa, a cadeira, o chão, o seu próprio corpo, tudo isso é feito de matéria e a luz não é, o que diferencia uma coisa da outra? Quer dizer, como é que eu posso saber o que é matéria e o que não é? A gente pode dizer, basicamente, que a matéria é qualquer substância que ocupa espaço, ou seja, que possui um certo volume e que possui massa. Às vezes aqui a gente diz que a matéria possui peso, mas você vai entender daqui a pouquinho a diferença entre massa e peso, e o mais adequado aqui é a gente dizer que a matéria possui massa e não peso necessariamente. Então, você, o seu computador, a mesa, tudo isso possui massa, que é medida em quilogramas, gramas, toneladas, e tudo isso ocupa espaço, que pode ser medida em litros, ou metro cúbico, centímetro cúbico, etc. Eu te falei que a luz é um exemplo de algo que não é matéria, justamente porque a luz não possui massa e também ela não ocupa espaço. Agora, qualquer coisa que você pensar que ocupa espaço e possua massa, então é considerado matéria. Ok? Escreve então aí no seu caderno. Matéria é aquilo que ocupa espaço, ou seja, possui um volume e também possui uma massa. E existem basicamente 3 estados físicos da matéria. 3 estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. Isso aí você já sabe. Mas agora eu quero te perguntar o seguinte: como que você classifica, como que você caracteriza cada uma dessas coisas? Quer dizer, como é que você descreveria algo como sendo sólido? Como você descreveria algo como sendo líquido? E como você descreveria algo como sendo gasoso? Pausa o vídeo e escreve aí no seu caderno. Talvez você tenha dito que para algo ser sólido, ele tem que ser duro, ele tem que ser maciço. Talvez você tenha escrito aí que para ser líquido, ele tem que ser molhado, né? Mas talvez a gente consiga uma definição um pouco melhor de cada uma dessas coisas. Como que a gente pode, então, de uma maneira mais rigorosa, mais formal, caracterizar um sólido, um líquido e um gás? Faz uma tabela aí no seu caderno, como essa daqui, ó. Você vai colocar aí 3 colunas, sólido, líquido e gasoso, e 2 linhas embaixo. Então, o que a gente pode caracterizar o sólido é o seguinte: o sólido é aquele objeto que possui volume definido e possui forma definida. Então, se você pegar o seu celular, por exemplo, o volume que ele ocupa, o espaço que ele ocupa é sempre o mesmo e a forma dele é sempre a mesma também. Então, o seu celular tem a mesma forma hoje, amanhã e depois, e ele vai estar sempre ocupando o mesmo espaço, vai ter sempre o mesmo volume. Agora, pensa no líquido. O líquido ele tem um volume definido. Se você pegar, por exemplo, 1 litro de água, vai ser sempre 1 litro de água, a menos, óbvio, que você beba essa água, ou você use ela para alguma outra coisa, ou você acrescente mais água. Mas se você considerar só esse 1 litro de água, ele vai ter sempre o mesmo volume.
Só que a forma da água é definida? Não. Por quê? Se você colocar essa água em uma garrafa, ela vai ter a mesma forma da garrafa. Se você colocar ela numa bacia, ela vai ocupar ali a parte de baixo da bacia. Se você colocar essa água em algum outro recipiente, ele vai adquirir a mesma forma do recipiente. Então, o líquido ele tem um volume definido, mas ele não tem uma forma definida. E por último, os gases, eles não têm nem volume definido e nem forma definida. Por exemplo, se você pegar um desodorante de aerosol, né, de spray, ele está ali contido dentro do cilindro ali do aerosol. Se você chegar numa sala e borrifar esse aerosol, o que vai acontecer? Esse gás vai ocupar toda a sala, então em qualquer lugar da sala você vai conseguir sentir o cheiro. Isso significa que o volume dele, antes era só o volume que estava restrito ao spray, né? A latinha do spray. Depois que você borrifou, ele ocupou toda a sala. E essa sala ela pode ter a forma que for, ele vai ocupar esse espaço. Então o gás não tem nem volume e nem forma definida, tá? Então essa é uma das formas da gente caracterizar os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, de uma maneira mais formal do que simplesmente dizer, por exemplo, que o sólido é aquilo que é duro. É verdade, o sólido realmente é duro, né? Mas ele é caracterizado por ter um volume e uma forma bem definidas, tá? Porque se você pensar, por exemplo, num bolo, ele não é duro, ele tem um volume e uma forma definidas, por isso ele é caracterizado como sólido. E a matéria, ela vai sofrendo transformações, ela pode mudar de um estado para outro. O ciclo da água é o melhor exemplo disso. Imagina que você tem aqui um rio ou um mar, a água que está aqui disponível, ela evapora, ou seja, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Da mesma forma, as árvores, os animais, eles também transpiram, que é o equivalente do suor no ser humano, né? Então essa transpiração faz com que haja liberação de água, também no estado gasoso, e que condensa formando as nuvens. Então a nuvem nada mais é do que água no seu estado condensado. E aí essas nuvens elas podem precipitar, ou seja, dependendo das condições da atmosfera, de pressão e temperatura, essa água condensada aqui nas nuvens pode virar líquido de novo, e aí é o que a gente tem então, que a gente chama de chuva. Essa chuva vai cair aqui e vai se infiltrar pela terra, chegando novamente até os rios, mares ou mesmo nos lençóis freáticos. E aqui a gente está então representando basicamente dois estados, que é o líquido e o gasoso, e as mudanças da água nesses dois estados, mas a gente ainda poderia ter a água se transformando no estado sólido, como por exemplo na formação de geleiras, ou simplesmente no congelamento da superfície de rios, né, de lagos. E aí nesse caso a gente teria ainda uma terceira fase, um terceiro estado da água. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo da água, que é o mais comum para a gente, mas a gente pode ter outras situações. Por exemplo, você pode pegar o ferro no estado sólido, aquecer ele a altíssimas temperaturas e aí ele vai virar líquido, ferro líquido, ele vai fundir. E assim a gente tem as transformações dos estados da matéria de um para outro.